Hoje a gente vai falar a verdade sobre um dos investimentos mais criticados do mercado financeiro. É vídeo polêmico, mas só depois da vinheta. Certificado de Operação Estruturada, também conhecido como COI. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você tenha ouvido falar mal, mas hoje a gente vai te explicar a verdade sobre esse produto, falar os pontos positivos, negativos e se vale a pena você ter ou não. Para isso, a gente tem aqui uma pessoa que entende bastante do produto, o Cássio Marcato, que sempre está aqui com a gente. Ele é referência no assunto no escritório, ele, inclusive, é quem fazia a ponte com a XP por alguns anos dentro do escritório anterior que a gente trabalhava. E aí vamos explicar para o pessoal o que é esse produto, né, Cássio? E aí, Thiago, tudo bem? A gente trouxe esse assunto hoje, mas porque, historicamente, a gente sempre vê alguém falando mal do produto. E como todo produto existente no mercado financeiro e até todos os demais mercados, tem alguns que são muito bons, alguns que são muito ruins. Então é muito fácil falar só de um lado, é muito fácil falar, às vezes, só uma parte ruim de alguma coisa, às vezes por interesse próprio. A gente vai trazer aqui verdades sobre isso aí, só para quem às vezes ainda não tem certeza sobre o que pensa sobre esse produto em si. Boa. Então, primeira coisa, o comecinho do vídeo tem que ser o que é o COI. O que é o COI? Conforme você disse, né, o Certificado de Operações Estruturadas, conhecido nos Estados Unidos como notas estruturadas apenas. Lá é um produto bem difundido, o americano até que gosta. É um pouco devido lá ser um mercado muito volátil, então você tem... lá não tem CDI, lá não tem ativos mais conservadores, lá não tem algumas questões que ajudam muito pela aderência do produto, devido a ser um produto com uma maior segurança em relação à volatilidade, em relação a risco de oscilação de preço. E ele nada mais é do que, conforme o nome dele diz, ele é um pacote, uma estrutura onde eu tenho várias classes de ativos dentro de um só. Eu consigo, assim, junto com o nosso cliente, junto com o cliente, fazer exatamente um cronograma para ele, quando é que ele começa, quando é que ele termina, quais são as características dele, que mercado que ele acessa, quais são os problemas dele, né? A gente tem todos os pontos ali que tem que ser levado em consideração se é para aquele perfil de cliente ou não, mas ele é um pacote, ele é uma estrutura onde eu consigo, por ela, alcançar normalmente um objetivo, que normalmente é um objetivo de renda variável, é um objetivo de ativos ali que oscilam no mercado, só que como eu tenho um pacote de ativos, eu consigo juntar, por exemplo, a segurança da renda fixa para alcançar projetos e objetivos de renda variável. Um exemplo bem raso, que é um dos que tem mais na indústria, XP ou demais bancos, é acessar o mercado de ações dos Estados Unidos, através de uma estrutura como essa, porém com uma taxa fixa garantida, porém com seu capital protegido, que essa proteção do capital e a parte da taxa fixa vem de ativos de renda fixa. Só que o que a bolsa subir em todo o período, você tem isso garantido lá no fim, entregue a você conforme o prometido. Então ele é um pacote. Eu não sei se isso resume bem, mas inicialmente ele vem, aí cada estratégia dele em si, aí vai depender de prazo, vai depender do que o cliente deseja, vai depender do perfil dele. Várias opções hoje são possíveis de serem construídas. Bom, então a gente pode dizer que o COI é uma ferramenta e dependendo do objetivo do cliente, faz sentido eu usar uma ferramenta ou não. É igual se eu tenho que pregar um prego, posso pegar uma furadeira e não vai dar certo. Então, se eu estou buscando, por exemplo, exposição no mercado internacional, eu posso basicamente pegar, comprar um índice dentro da Bolsa Brasileira IVVB11 que eu vou me expor a um S&P. Posso comprar um fundo de investimentos dentro da plataforma da XP, um fundo internacional, que eu vou acessar o mercado internacional. Posso abrir conta na XP Investments, por exemplo, ou na Avenue, acessar o mercado internacional. Existem várias formas de eu acessar o mercado. Dentro do COI, com essa composição, né, de produtos, aí a composição ela acaba sendo muitas vezes de renda fixa mais um derivativo, né, e o mercado americano permite que a gente tenha derivativos que aqui não tem, por ser um mercado muito mais maduro, né? Nessa composição você consegue chegar num formato onde basicamente você faz um investimento de um prazo mais longo, e aí já é um ponto negativo do produto, então não existe COI de curto prazo, vamos fazer um COI de 6 meses, de um ano. 3 anos é o mínimo que a gente tem na plataforma hoje. Sim, porque o derivativo, a forma dele ser precificado, ele exige um tempo longo para que ele faça sentido, para você fazer a conta dele. Então, e a renda fixa também.
Então, vai ser um produto de longo prazo. Por outro lado, você está acessando o mercado americano, vamos supor o S&P. Se a bolsa cair, zero risco de prejuízo. Que é, por exemplo, o que aconteceu no Covid, você estaria bem mais tranquilo de quem estava comprado via os outros instrumentos que você falou, por exemplo. É um bom exemplo de se dar. Sim. Todos os COIs que a XP trabalha, eles têm capital protegido. Sim. Né? Tem um asterisco aqui, porque o último que foi lançado agora não tem capital Daí protegido. é um COI de renda fixa, né? Um pouco diferente. Mas tirando esse, até hoje, todos os anteriores tinham capital protegido. Eu acho que até essa questão da hora de falar do capital protegido é bom usar o tempo também para explicar, né? Porque como é que você tem um ativo de capital protegido? Tempo. Eu vou, por exemplo, vamos supor que a XP faça uma emissão dessa para acessar o mercado americano, mercado que o tio Warren Buffett ali conhece bastante, e você tenha, né, na construção. E o que vai ser entregue para o cliente é o desempenho do S&P 500 em 5 anos, se cair capital protegido. Como é que eu consigo fazer isso? Hoje está até mais fácil, porque o juro subiu bastante. Então, hoje, além do capital protegido, a maioria das estruturas tem até uma taxa fixa. Te dou capital protegido 50% de retorno em 5 anos, mais o desempenho de um fundo lá fora. Por que hoje está mais fácil fazer isso? Porque quando o juro era menor, eu garantia o capital. Porque a emissão da XP lá, 100 milhões de reais, né, ela captou no produto na base inteira da corretora. 100 milhões de reais, eu vou colocar 60 milhões, 70, 50 em ativos de renda fixa, com taxas pré-fixadas, que esses 50 milhões no vencimento serão 100. Só fazer a conta, você sabe que vai dar. Na HP, você faz a conta reversa, você sabe qual a taxa que você precisa remunerar, e você consegue, a partir dessa taxa, garantir o capital do cliente no vencimento. Então, se os 50 milhões, 5 anos depois, vai virar 100, eu consigo garantir o capital mesmo que o mercado acionário inteiro caia. Perfeito. Que é a renda fixa que vai garantir esse teu capital. Não é mágico. Só que ela vai garantir o teu capital no vencimento. Por isso que são ativos normalmente mais longos. Por isso que ativos normalmente mais longos, como esses agora, no momento de juros mais elevados, consegue garantir capital protegido, taxa fixa. Taxa fixa de 9% ao ano. Tem contrato de juros rodando a 14, 15%. É só fazer uma conta que uma parte da estrutura inteira em renda fixa vai me garantir tudo isso que está prometido no fim. Por isso do tempo. Por isso que muito da crítica dele ser líquido tem fundamento, porque de fato ele precisa ser levado até o vencimento. Por isso que aí vai de cliente a cliente. Tem cliente que carrega alguma coisa por 5 anos sem problemas nenhum, principalmente se ele entender a estratégia. Do mesmo jeito que a pessoa que não tem certeza se ela quer ter algo ilíquido na carteira, você não vai fazer esse produto para ela, porque ela pode ter, de fato, ela pode não ficar contente, que às vezes acontece. A gente já viu muito caso de assessor que às vezes vendeu isso no passado errado. Existem estratégias ali que de fato não são muito boas, né, que sujaram a imagem do produto ao longo do tempo. A gente até pode falar de uma outra aqui, mas de grosso modo ele tem essa cesta que no prazo ele consegue entregar tudo que está prometido. Perfeito. E aí o restante do valor captado, né, então você usou o exemplo de 100 milhões. Se eu separo ali, sei lá, 60, 70 milhões para colocar em renda fixa para chegar nessa estrutura de taxa fixa ou de capital protegido. Correto. A diferença, os outros 30 ou 40 milhões, eu vou comprar derivativos do ativo. Então, se eu estou expondo meu cliente ao índice S&P, eu vou comprar derivativos do S&P ou, para quem prefere, opções de S&P, call de S&P, enfim. Esse derivativo ele tem uma característica que ele é mais sensível à oscilação, então ele vai subir mais quando a bolsa sobe, cair mais quando a bolsa cai. Perfeito? Para um prazo de 5 anos, um prazo longo assim. Qual que é o ponto? Eu posso expor o cliente assim ao risco porque eu tenho uma outra parte já protegida. Sim. Então a parte da renda fixa garante toda a estrutura e a parte do derivativo é que vai puxar a rentabilidade para que no fim essa soma me entregue aquele pacotinho que a gente entende que o COI consegue funcionar assim. Como você comentou que o derivativo entrega mais retorno do que se eu tivesse simplesmente comprado, é por isso que eu compro com derivativos para acessar a estratégia que eu prometi. Eu compro valores menores, então eu captei 100 milhões. Eu vou comprar 30 milhões de derivativos e no vencimento eu vou entregar exatamente a performance da bolsa, porque o meu derivativo ele vai ter feito vezes 3. Mais o ativo de renda fixa, eu vou conseguir entregar o prometido. Então, é uma cesta que dá para fazer essa divisão. E algumas estratégias, conforme eu comentei aqui agora, às vezes entregam algo parecido, mas
que existia talvez uma pegadinha, existia um desarme, eu mesmo negociei no banco alguns ativos que eram parecidos com esse, mas se o Ibovespa nosso batesse não sei quantos mil pontos, você levava só o seu capital 5 anos depois. Aí que tá toda a crítica do produto. Que realmente existem produtos assim, existem pessoas que não fazem filtro, pessoas, instituições que não fazem filtro na hora da distribuição de alguns produtos. Existem vários produtos ao longo do tempo que entregaram de fato só o capital protegido, então isso traz um pouco de, se eu tivesse feito alguma outra coisa com o recurso. Claro que dependendo do que você tivesse feito, você poderia ter menos dinheiro do que você tinha, então pelo menos você teve o teu capital ali. Só que a melhora das estruturas, conforme a gente comentou, de taxa fixa, tem estrutura hoje que entrega inflação mais o teu objetivo. Perfeito. Então você tem inflação garantida ao longo de todo o período, mais o teu capital, mesmo se tudo der errado. Então eu não tenho mais aquela questão de perder dinheiro no tempo. Coisas que antigamente sempre aconteceram, que vieram sujando a imagem do produto ao longo do tempo. Perfeito. Eu já vi COI de banco que o objetivo era buscar IPCA, só inflação. Então, cara, ele ficava um tempo com o dinheiro parado, corria o risco não, porque ele tem capital protegido. Sim. Mas podia não ter a inflação, podia ficar só com capital protegido. O que é capital protegido? Coloquei 10 mil reais, daqui a 5 anos eu vou ter 10 mil reais. Claro que, de fato, eu perdi dinheiro, porque eu tive poder da inflação nesse longo tempo. Custo de oportunidade, né? Só que aí esse COI que eu já tinha visto em situação que o banco estruturou, se tudo der certo, se as condições que o COI coloca ali acontecem, ele vai ter inflação. Agora, por que eu vou fazer isso, sendo que existe uma NTNB, um título público, pagando inflação mais 5, inflação mais 6? O CDB pagando inflação mais 4, mais 6, mais 7, o FGC. Então, cada estratégia tem que ser só analisada e vista se tem sentido ou não tem, como todos os demais. Igual, por exemplo, a gente tem na plataforma hoje bancos pagando menos, taxas melhores, taxas maiores. Por que eu quero um banco que paga menos? Porque esse banco é mais sólido. Será que para a carteira do cliente faz mais sentido do que um banco pagando mais, só que um pouquinho mais suscetível a algum problema ali, se o cliente tiver mais dinheiro do que o fundo garantidor de crédito, vou colocar mais que 250 mil, vou levar em consideração um banco que é mais sólido pagando menos. O cliente vai pôr menos que 250 mil, vou levar em consideração um banco com maior taxa, porque ele está coberto pelo fundo se acontecer alguma coisa. Perfeito. Cada produto tem sua característica. Então o COI é só mais um deles. Existem no mercado muitos que são ruins, existem alguns que são bons. A gente tem, na grande maioria, como a gente envolve também no operacional, a gente tem na nossa própria custódia dentro dos assessores, é um dos produtos que mais a gente tem, é COI, por causa dessa questão dele entregar uma tranquilidade na carteira, principalmente no momento aí, desde o Covid, que o mundo saiu muito de ponto. Bolsas podem cair muito a qualquer momento, né? O receio que fica do Covid é esse. Sim. Caiu 20, 30, 40 naquela época. Somado a entregar o resultado no fim, da mesma maneira que eu tivesse simplesmente, às vezes, comprado por um fundo. Depende do cliente. Como tudo, no fim, depende do cliente. Então, aí imagina a situação. O cliente está assistindo a gente aqui. Falou, cara, isso vocês estão falando é mentira, porque eu comprei um COI em 2020, eu estou olhando minha carteira e ele não sai do lugar. Eu fiz um COI aqui de bolsa, sei lá, de um fundo internacional que investe em todas as bolsas do mundo. Faz 3 anos que eu investi, tá no 0 a 0. Né? Beleza? Que bom que tá no 0 a 0, porque se você for ver o resultado da bolsa nesses 3 anos, era pra você estar perdendo dinheiro. Então, às vezes, você fez um COI que você está investindo num fundo internacional, que investe nas bolsas do mundo inteiro, que você poderia estar fazendo através do fundo, só que sem o capital protegido. Então, nesses 3 anos, você, ao invés de você estar com o seu capital garantido, coloquei 10 mil, estou tirando 10 mil pelo menos, você poderia estar com 6, pegando o resultado da bolsa, com 7, enfim, depende do resultado. Então, de fato, não é um produto que com certeza vai dar ganho, depende da estrutura, às vezes se a taxa fixa vai, né? Mas é um produto que você troca o tempo, então, ponto negativo, é de 5 anos, tem com 5 anos. Por mais tranquilidade. Cabe na tua estratégia? Cabe. É um dinheiro que eu estou juntando para quando eu for me aposentar. É um dinheiro que eu estou juntando para comprar minha casa daqui a 5 anos. Beleza. Agora, tirando isso, explica para mim qual que é ponto negativo. É um produto que você vai acessar um fundo de investimentos no exterior, com capital protegido, você não tem risco de perder. E o que subir, você sobe vezes 2. Que existe isso também, né? Existe os alavancados. Cada estratégia vai ter ali um alvo, vai ter uma pessoa dedicada, vai ter um cliente que vai fazer sentido para ele, vai ter um que não vai. Vai ter um cliente ali que o fato de notícias ruins ali, vamos supor, o começo da guerra da Ucrânia, o próprio Covid que eu citei aqui, trouxeram para ele ali uma certa falta de tranquilidade, porque ele não sabe o que ia acontecer com o dinheiro dele,
mercado de bolsa, fiquei com medo de perder muito recurso, enfim, ele está numa estratégia dessa, com capital protegido, ele está muito mais tranquilo do que se ele tivesse exposto ao mercado tranquilamente. O mercado caiu 40, 50, se eu tivesse a capacidade de sacar o recurso e comprar uma outra coisa, recuperaria. Será? O mercado quando cai 50% tem que subir 70% para recuperar o dinheiro. Só o fato de cair 50%, que é uma coisa que ninguém espera, é algo que pega desprevenido, coisas que não tem o que fazer na hora, e você no vencimento ter o teu capital de volta, às vezes terá muito mais dinheiro do que se você tivesse a capacidade de manobra de tirar o teu recurso dali. Perfeito. Por isso, cada um. Um produto que é sempre bom lembrar, né? Nas críticas que é feito para ele, muita gente diz que é um produto que remunera muito bem a gente, é por isso que a gente gosta e faz mal para o cliente. Uma coisa que é completamente capaz de ser desmistificado, simplesmente porque é um produto que paga de uma única vez de um produto de 5 anos. Então, às vezes, de primeiro momento, o mercado pode achar que ele tem uma remuneração mais elevada, só que se você dividir no tempo, comparar que seja com um fundo de investimento que paga ali 0 alguma coisinha pra gente para o ano, ao longo de 5 anos o fundo vai pagar bem mais. Fundo de previdência, às vezes de renda fixa, que tranquilo, talvez em 5 anos vai pagar mais. Só que ele paga de uma vez, às vezes pode ser que algumas emissões de um banco, de uma corretora X, pode ter feito alguma estrutura para maior rentabilidade para o assessor, mas não é o caso de hoje em dia. A XP já é premiada não sei quantos anos sequentemente como a melhor emissora do produto. Então, tudo depende do cliente, tudo depende da estratégia, tudo depende se aquilo ali vai fazer sentido para você ou não. E o último ponto, que às vezes a pessoa pode estar pensando, se tem todos esses benefícios que eu falei, então deve ter um risco muito grande. Não é bem assim, né? O risco aqui vai estar envolvido ao risco do banco emissor. Então, Sempre. hoje a gente faz muito com a emissão do Banco XP. Qual que é o risco? O Banco XP quebrar. O Banco XP é um banco que ele é muito criterioso nos créditos, é um banco bem tranquilo em Basileia, então, banco sólido. E outra, os bancos internacionais, a gente trabalha com os maiores bancos do mundo, Morgan Stanley, então, essas emissões também, o risco, praticamente o mesmo risco de você investir num CDB desse banco. Na verdade, você está investindo num CDB desse banco, somado a uma estrutura que não tem risco de crédito, né? Tem risco só de oscilação, mas se oscilar, a renda fixa te garante. Então, questão de risco... Por isso que dos riscos citados aqui, esse é o risco bom de falar, que é o de crédito, de instituições muito sólidas. O maior risco dele, que normalmente aí volta sempre. Não vou fazer um COI numa cooperativa, né, em 5 anos. Cliente, você tem que entender se o teu patrimônio junto com o seu assessor faz sentido aquilo ou não. Perfeito. Porque ele é ilíquido, de fato, esse é um risco dele mesmo, ele não tem liquidez até o... Ele tem, só que a gente não recomenda a saída, porque dependendo do momento, tanto a renda fixa não chegou lá, no objetivo dela de te proteger e te pagar a tua taxa fixa, quanto os derivativos às vezes vão estar valendo muito pouco, que é um momento mais difícil, enfim, você sai com um valor muito ruim. Então ele de fato não pode ser vendido como um produto líquido, ele realmente não é vendido por nós assim, e em seu vencimento você tem tudo que é prometido. Mas então a questão dele não ter liquidez é o risco mais aparente. Sim, por isso que tem que fazer sentido para cada carteira em si. Por isso que às vezes é 10, 15% da carteira. Por isso que às vezes é a maneira do investidor conservador acessar o mercado de renda variável pela primeira vez. O cara não está acostumado, ele não quer... Tem muito brasileiro com perfil que não gosta de ver o patrimônio oscilando negativamente. Então você acessa um mercado de bolsa, um mercado de commodities, que seja. Tem bastante estratégia que deu certo com commodities. Você acessa com capital protegido, com uma taxa garantida ali para não ter risco de não ter o recurso rendendo a inflação. Tem um monte de questões ali que hoje te dão a possibilidade de acessar em segurança um mercado X que, se fizer sentido para você, será usado. Se não fizer, se eu não quiser abrir mão de liquidez, se eu quiser algo de curto prazo, não será para você. Então, acho que como todos os demais produtos, a coisa que às vezes mais sujou, tudo bem que existiam, e talvez ainda existem, não conheço a indústria inteira, produtos que não são tão bons, mas às vezes a maior falha é a venda e a utilização de um ativo desse do mercado no cliente que não condizia com a estratégia, com o prazo, com a questão de ser líquido, enfim, aí você criou um desgaste desnecessário. Perfeito. Então, fechando aqui a pergunta inicial, COI é um produto ruim?
Não, ele tem a sua função dentro da estratégia, assim como qualquer produto. E se ele bem encaixado dentro do prazo correto, com uma estratégia correta, pode ser um dos melhores produtos dentro da tua carteira, porque ele tem muito potencial de rentabilidade, mas no momento bom e dentro de um prazo correto. Com um nível de risco bem menor do que, às vezes, acessar diretamente via fundo. Exato. Que é em algum episódio que a gente comentou aqui, que você construiu o pilar dos investimentos, que ou eu tenho segurança e liquidez, ou eu tenho rentabilidade e eu vou ter que abrir mão de um dos outros dois. Para eu ter rentabilidade, ou eu não vou ter que diminuir minha liquidez, ou eu vou ter que diminuir a minha segurança. Perfeito. O qual ele entrega uma possibilidade de ter um retorno expressivo, porque eu acesso mercados que têm essa possibilidade. Ele é um ativo mais seguro devido às características que a gente comentou aqui. Só que daí a liquidez dele é bem mais reduzida do que os demais ativos que a gente usa. Perfeito. Cada um vai fazer a sua escolha. E aí a gente fica à disposição. Sempre. Quem tiver dúvida, esse COI que me passaram, ele é bom, não é? Qual é a pegadinha? Tem algum melhor? Manda pra gente, tanto no Instagram, no YouTube, meu Instagram, do Cássio. O canal tá aberto e a gente fica 100% à disposição para tirar essas dúvidas, né, Cássio? Sempre. Contem com a gente aí, porque tudo no mercado tem vários caminhos e opções. Esteja o máximo informado possível que você vai fazer boas escolhas. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, não esquece de compartilhar com aquele amigo que pode ter uma dúvida, que você acha que vai se beneficiar, e a gente se vê no próximo episódio.